Audiolivro por Bispo J.R., primeira parte. A quarta dimensão, um guia para o viver vitorioso, de Paul Young Cho, tradução de João Batista Barbosa, editora Vida. Dedicatória. Este livro é dedicado a todos os que procuram, esquadrinham e lutam, buscando encontrar um caminho de fé consistente pelo qual andar. Apresentação. Vi o Dr. Paul Young Cho pela primeira vez em 1958, pouco depois dele começar sua obra pioneira entre os pobres do Nordeste de Seul, Coreia. Desde então, tem o Dr. Cho demonstrado ser uma pessoa sobre quem repousa a poderosa mão do Altíssimo, um homem de fé e visão, um dos mais preciosos servos de Deus e pastor da maior igreja evangélica do mundo. A igreja do pastor Cho, a igreja do Evangelho Pleno de Ioído, triplicou o número de seus membros nos últimos 3 anos e presentemente conta com mais de 55 mil membros ativos. O Ministério Mundial desta igreja é conhecido como Crescimento da Igreja Internacional, ministério que foi estabelecido com o propósito de organizar seminários para treinar pastores e líderes de igrejas por todo o mundo, nos princípios bíblicos e práticos que regem o crescimento das igrejas. Deus revelou esses princípios não somente para a igreja do pastor Cho, mas também para muitas outras igrejas ao redor do mundo. Os capítulos deste livro foram preparados tendo como base conferências especiais que o Dr. Cho pronunciou no Southcaster College. O Dr. Cho, com sua visão característica, viu seus ouvintes não como meros estudantes de uma faculdade evangélica, mas como os líderes das igrejas do amanhã. E com esta solene responsabilidade, falou abertamente acerca de suas mais profundas experiências pessoais. Este livro proporciona verdades vitais, não só para o pastor e líder da igreja, mas também para cada homem e mulher, membros ativos do corpo de Cristo, e um guia espiritual para todos os cristãos que anseiam ter êxito na vida cristã. Escrito no estilo inevitável e loução oriental do Dr. Cho, recomendo calorosamente este livro ao leitor. John Houston, vice-presidente, Church Growth International, 1978. Prefácio. É-me grande honra escrever o prefácio deste excitante livro de autoria do meu irmão em Cristo, Paul Young Cho. Sou-lhe pessoalmente grato pela força espiritual e pelas introspecções que recebi de Deus mediante esta grande pastor cristão. Eu estava pregando em sua enorme igreja em Seul, na Coreia, quando recebi um telefonema dizendo que nossa filha fora tragicamente ferida em um horrível acidente automobilístico no estado de Iowa. Nosso querido amigo Paul Young Cho acompanhou-nos ao aeroporto com suas orações e seu apoio. Horas depois de chegar a casa e ver pela frente a perspectiva de horas negras ao lado do leito de dor da minha filha, cuja perna esquerda havia sido amputada e cuja vida por pouco escapara da morte, encontrei-me lendo página após página do manuscrito ainda não publicado deste livro, que agora com entusiasmo tenho a honra de apresentar. Descobri a realidade desta dimensão dinâmica da oração que vem mediante o visualizar a experiência de cura. Linha após linha do manuscrito original foi sublinhada por este pastor. Cansado da viagem, este pai que sofria, só posso esperar e orar para que muitos cristãos e não cristãos também leiam esse livro e dele tirem os espantosos e verdadeiros momentos espirituais contidos em suas páginas. Não tente compreendê-lo,
Simplesmente comece a desfrutá-lo. É verdadeiro, funciona, testeio. Obrigado, Paul Yang-cho, por permitir que o Espírito Santo desse esta mensagem a nós e ao mundo. Deus o ama e eu também. Robert Schuller. Introdução. No caos que se seguiu ao conflito da Coreia, encontrei-me entre os que lutavam pela sobrevivência. Pobre, mas persistente, trabalhava em vários empregos no decurso de um dia. Certa tarde estava dando uma aula particular. Subitamente, senti alguma coisa emanando-me no peito. Senti a boca cheia. Pensei que ia sufocar-me. Abri a boca e o sangue começou a escorrer. Tentei estancar a hemorragia, mas o sangue continuava a sair-me pelo nariz e boca. Logo meu estômago e peito encheram-se de sangue. Severamente fraco, desmaiei. À volta a mim, tudo parecia rodar. Trêmulo, mal consegui chegar a casa. Eu tinha 19 anos de idade e estava morrendo. Assustados, meus pais imediatamente venderam parte de suas posses a fim de levar-me a um bom hospital para tratamento. Os médicos fizeram os exames cuidadosos e o diagnóstico foi tuberculose incurável. Ao ouvir este julgamento, compreendi o quanto desejava viver. Minhas aspirações no futuro iam se acabar antes de eu ter tido a chance de começar a viver. Desesperado, voltei-me para o médico que dera o diagnóstico sombrio. Doutor, implorei, não há nada que o senhor possa fazer por mim? Sua resposta, muitas vezes, ressoaria em minha mente. Não, este tipo de tuberculose é muito raro. Espalha-se tão rapidamente que não há jeito de contê-la. Você tem 3, no máximo 4 meses de vida. Vá para casa, jovem. Coma tudo o que desejar e diga adeus a seus amigos. Desolado, deixei o hospital. Passei por centenas de refugiados na rua e senti-me ligado a eles. Sentia-me totalmente só. Eu era um dos que não tinham esperança. Voltei para casa num estado mental de total confusão. Pronto para morrer. Pendurei um calendário de 3 meses na parede. Por ter sido criado no budismo, orava diariamente para que Buda me ajudasse. Nenhuma esperança me vinha e a cada dia que passava eu ficava pior. Percebendo que meu tempo de vida se encurtava, desisti da fé em Buda. Foi então que comecei a clamar ao Deus desconhecido. Pouco sabia eu do grande impacto que sua resposta teria sobre minha vida. Alguns dias mais tarde, uma colegial veio visitar-me e começou a falar a respeito de Jesus Cristo. Contou-me do nascimento virginal de Jesus, sua morte na cruz, sua ressurreição e a salvação mediante a graça. Essas histórias pareciam não fazer sentido para mim. Eu não aceitava as histórias dela, nem prestava muita atenção a essa jovem ignorante. Sua partida deixou-me com uma única emoção, alívio. Mas no dia seguinte ela voltou. Voltou várias vezes. E toda vez perturbava-me com as histórias a respeito do Deus-homem Jesus. Depois de mais de uma semana destas visitas, fiquei grandemente agitado e repreendi-a asperamente. Ela não saiu correndo, envergonhada, nem retalhou com raiva. Simplesmente ajoelhou-se e começou a orar por mim. Grandes gotas de lágrimas correram-lhe pelas faces, refletindo uma compaixão estranha às minhas filosofias e rituais budistas bem organizados e estéreis. Ao ver suas lágrimas, meu coração foi profundamente tocado. Vi algo diferente nesta garota. Ela não recitava histórias religiosas para mim. Ela vivia sua fé. Por intermédio de seu amor e lágrimas, pude sentir a presença de Deus. Jovem, implorei, por favor, não chore, sinto muito. Agora conheço o amor cristão. Já que estou morrendo, tornar-me-ei cristão para você. Sua reação foi instantânea. Seu rosto iluminou-se e ela louvou a Deus. Apertando-me as mãos, deu-me sua Bíblia. Examine a Bíblia, instruiu ela.
Se a ler fielmente, encontrarás as palavras de vida. Essa era a primeira vez em minha vida que tinha em mãos uma Bíblia. Lutando com esforço para respirar, abri o livro do Gênesis. Ela sorriu abrindo a Bíblia no Evangelho de Mateus. O Senhor está tão doente que, se começar em Gênesis, acho que não durará o tempo suficiente para terminar o Apocalipse. Se começar com o Evangelho de Mateus, acho que terá tempo de terminar. Esperava encontrar profundos ensinamentos morais e filosóficos, mas o que li chocou-me. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Senti-me ridículo. Fechei a Bíblia dizendo: Senhorita, não vou ler esta Bíblia. Isto é uma história de um homem gerando outro. Preferia ler uma lista telefônica. O Senhor não reconhece estes nomes agora, respondeu ela. Mas, à medida que continuar a leitura, esses nomes terão significado especial para o Senhor. Encorajado, comecei a ler a Bíblia de novo. Ao ler, não encontrei filosofias, nem teorias sistematizadas, nem ciência médica, nem quaisquer rituais religiosos. Mas encontrei um tema marcante. A Bíblia constantemente falava a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A iminência de minha morte tinha me levado à compreensão de que eu precisava de algo maior do que a religião, mais profundo do que a filosofia e mais alto do que a simpatia pelas tribulações da existência humana. Precisava de alguém que me partilhasse minhas lutas e meus sofrimentos, alguém que pudesse dar-me a vitória. Mediante a leitura da Bíblia, descobri que esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa chamada Jesus Cristo não apresentava uma religião, um código de ética, nem uma série de rituais. De um modo profundamente prático, Jesus trazia a salvação à humanidade. Odiando o pecado, Cristo amava o pecador, aceitando a todos os que a ele chegavam. Profundamente cônscio de meus pecados, sabia que precisava de seu perdão. Cristo curou os doentes, os enfermos vinham a ele e ele curava a todos os que tocava. Isto trouxe fé ao meu coração. Fiquei espantoso de que ele pudesse me curar também. Cristo deu paz aos perturbados. Ele insistia: tenham fé em Deus. Não se perturbem, não há motivo para temor. Cristo odiava o temor, mostrando que o homem nasceu a fim de viver pela fé. Cristo infundiu confiança, fé e paz aos que foram a ele pedindo ajuda. Essa tremenda mensagem emocionou-me o coração. Cristo ressuscitou os mortos. Nunca encontrei um iniciante na Bíblia em que Cristo tivesse dirigido um culto fúnebre. Ele trazia os mortos de volta à vida, transformando os funerais em magníficas ressurreições. E o que mais sobressaía em minha mente era a misericórdia de Cristo para com os possessos do demônio. Durante a guerra na Coreia, muitas pessoas perderam familiares e os negócios. Sofrendo de esgotamentos nervosos, muitos tornaram-se completamente possessos pelo diabo. Destituídos de abrigo, andavam sem rumo pelas ruas. Cristo estava pronto até mesmo para enfrentar esse desafio. Ele expulsou os demônios e restaurou os possessos à vida normal. O amor de Cristo era poderoso, tocava a vida e as necessidades de todos os que vinham a ele. Convencido de que Cristo Jesus estava vivo e movido pela vitalidade de seu ministério, ajoelhei-me. Pedi que Cristo entrasse no meu coração e me salvasse, e me curasse e me livrasse da morte. Instantaneamente, a alegria da salvação e a paz do perdão de Cristo me envolveram. Sabia que estava salvo. Cheio do Espírito Santo, levantei-me e gritei: glória seja dada ao Senhor. Dessa hora em diante, li a Bíblia como uma pessoa que está morrendo de fome. Digere o seu alimento. A Bíblia provia fundamento para toda a fé que eu necessitava. A despeito do propósito dos antigos sentimentos de temor, logo fiquei sabendo que ia viver. Em vez de morrer em 3 meses,
Levantei-me do leito da morte em 6. Desde esse dia, tenho pregado o evangelho dinâmico de Jesus Cristo. A garota cujo nome jamais vim a saber, ensinou-me o nome mais precioso que jamais conhecerei. Através dos anos, Deus tem me ajudado a compreender vários princípios importantes de fé. Esses são os princípios que partilho com você nos capítulos que se seguem, para que você possa entrar numa dimensão mais profunda, numa vida mais abundante. Cristo jamais muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Cristo deseja carregar seus fardos. Jesus pode perdoar-lhe e curá-lo. Ele pode expulsar Satanás e dar-lhe confiança, fé e paz. Cristo deseja dar-lhe a vida eterna e fazer parte do seu viver diário. Ao passo que os ladrões vêm para matar e destruir, Jesus Cristo vem para dar vida completa e livre. Mediante a presença do Espírito Santo, Jesus está com você nesse instante. Cristo deseja curá-lo e libertá-lo da morte. Ele é o seu Senhor reditivo. Coloque sua fé em Jesus Cristo e espere o milagre hoje. Capítulo 1. Incubação, uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma das suas grandes obras a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que Deus deu a você. Supõe-se que você tenha fé porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer o sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para seu uso, como possuidor dos braços. Quando deles necessita, é só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que meus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que os possuo. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes de que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar a minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo da incubação. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas, coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi esta lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar meu ministério de ganhar almas. Mas, um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que se tão somente eu colocasse minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De modo que então orei dizendo: Pai, por que deve um filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair e fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir estas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei. Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir desse momento, comecei a esperar a entrega destas coisas. Passou o mês e não recebi resposta alguma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar.
e nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivania, uma cadeira e uma bicicleta há vários meses atrás e não me deste nenhuma destas coisas. Tu vês que estou pregando o evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhes que exercitem a fé quando eu mesmo não posso praticá-la? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu pai, estou tão desanimado. Não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus. A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais compreender-me. Mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder à minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vais responder à minha oração, faze-o rapidamente, por favor. Então, sentei-me e comecei a chorar. Subitamente senti uma serenidade, uma tranquilidade invadindo minha alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento, o sentimento da presença de Deus, ele sempre fala, de modo que esperei. Então, aquele ciclo suave ressoou em minha alma e espírito dizendo, meu filho, ouvi a sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente, então onde estão minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse-me o espírito, sim, esse é o seu problema, o problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você simplesmente pediu-me uma escrivaninha, uma cadeira, uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira, nem uma bicicleta específicas. Esse foi o ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado estas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu, Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus capítulo 11. A fé é a certeza das coisas, coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse, Pai, sinto muito, cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então dei o tamanho da escrivania que deveria ser no Mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço, com rodinhas para que pudesse mover-me de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta. Dei muitas considerações a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, formosianas e alemãs. Mas aqueles dias, as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo, Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei estas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Então, realmente senti a fé fluir do coração e regozijei-me no Senhor. Nessa noite dormi como uma criança, mas ao despertar, às 4:30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia, a fé bateu asas e me deixou. Não sentia nada no coração. Disse, Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar esta fé até receber a resposta. Este é um problema comum de todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter
toda a fé que há no mundo enquanto o ouvem. Mas antes que cheguem a casa, já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nessa manhã, lendo a Bíblia à procura de uma passagem especial para pregar, repentinamente meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e ela começou a queimar-me as entranhas. Disse a mim mesmo, acho que podia simplesmente chamei à existência aquelas coisas que não existem, como se existissem, como se já as possuísse. Eu tinha recebido a resposta ao problema de como conservar a minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar. Depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhes essa passagem bíblica e disse, irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha do mogno das Filipinas, uma linda cadeira de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas estas coisas. As pessoas ficaram a olhar-me de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-me destas coisas, e não podiam acreditar no que ouviam. Pela fé realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes seguiram-me e disseram, pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei aterrado, porque não tinha contado com a possibilidade de ter que mostrar as minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres, e se precisassem que seu pastor soubessem que seu pastor lhes havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio, essa não foi ideia minha. Foi tua ideia que eu lhes dissesse isto. Simplesmente te obedeci. E agora estou em apuros. Falei-lhes como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas ajudar-me, como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio, e uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que lhes disse resolutamente, venham ao meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu, não procurem estas coisas, eu lhes mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o senhor Park, que agora é pastor de uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus da Coreia, e disse, far-lhe-ei algumas perguntas. Se você puder responder as minhas perguntas, mostrar-lhe-ei todas estas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse, bem, 9 meses. Respondi então, o que fez você durante 9 meses no ventre da sua mãe? Cresci, mas prossegui. Ninguém o via, ninguém podia ver-me, porque eu estava dentro da minha mãe. Então eu disse, ainda no ventre da sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo? Você respondeu corretamente. A noite passada ajoelhei-me e aqui orei ao Senhor pedindo a escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo concebi estas coisas. É como se estivéssemos dentro de mim, é como se estivessem dentro de mim, crescendo nesse momento. E são tanto escrivaninha, cadeira e bicicleta, quanto forem vistas pelas pessoas na época da sua entrega. Eles começaram a rir, a mais sem poder parar, e disseram, esta é a primeira vez que já vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. E saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido de uma bicicleta, uma cadeira e uma escrivaninha. Mal podia andar pela cidade. As mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadinhas. E alguns jovens travessos da minha igreja chegavam a mim no domingo, tocavam-me o estômago e diziam, pastor, quantos meses faltam? Mas aqueles dias todos eu sabia que tinha tais coisas crescendo dentro de mim.
Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz a seu filho, sem dúvida alguma. As coisas que você pediu hoje levarão algum tempo antes de que cheguem, mas você já está grávido delas e no devido tempo as terá. Mantive-me louvando ao Senhor constantemente e no tempo devido as 3 coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendadas. A escrivaninha era do Mogdo das Filipinas, a cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi e tinha rodinhas para que eu pudesse mover-me. E a bicicleta de segunda mão era norte-americana e tinha várias marchas. Tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas 3 coisas pelas quais tinha esperado tanto tempo, e isso mudou por completo a minha maneira de orar. Até então, tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante, jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo em pós de Jesus Cristo, clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: Que queres que eu te faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, desejo ver. Senhor, Jesus respondeu: Seja feito segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram então abertos. Mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. Certa vez, eu visitava uma igreja e depois da pregação, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor perguntou: Chô, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou marido. Peça-lhe que entre. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou. Perguntei-lhe: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo um marido? Por mais de 10 anos, respondeu ela. Por que Deus não respondeu à sua oração nesses 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus. Ele sabe de tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-me à minha frente. Ela sentou-se e disse: Se você escrever as respostas às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja um marido? Mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco. Muito bem. Escreva isso. Número 2. Você deseja que seu marido tenha 1,80 m de altura ou pode ser mais baixo? Deseja um marido alto. Escreva isso. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem, escreva musical. Número 5. Que tipo de emprego você deseja que o seu marido possua? Professor. Muito bem, escreva professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas e então disse: Por favor, leia a sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos de 1 a 10 em voz alta. Então eu disse: Feche os olhos. Você pode ver seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Encomendemo-lo agora. Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou-se e impôs as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Vejo seu marido. Tu conheces o marido dela.
Pedimo-lo em nome de Jesus Cristo. Continue dirigindo-me a ela, dirigindo-me a ele. Irmã, leve este pedaço de papel para casa e coloque-o no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes 10 pontos em voz alta e todas as manhãs ao se levantar. Leia em voz alta estes 10 pontos e louve a Deus por sua resposta. Passou-se um ano e aconteceu de eu estar passando por uma cidade novamente quando a esposa do ministro me telefonou e disse ela: pastor, será que o senhor poderia vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com elas. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: ela se casou. Com quem é que ela se casou? Lembra-se daquela moça por quem o senhor orou? Aquela a quem o senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ele e antes de ir embora pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Casaram-se pela mesma igreja para a alegria de todos. E no dia de seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhe uma coisa. Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus só opera mediante seu pensar, sua fé, de modo que sempre que desejar receber respostas do Senhor, apresente os objetivos claros. Não diga, ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser, ó Deus, abençoa-me, então Deus pode perguntar-lhe, que tipo de bênção você deseja dentre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja segundo um número definido. Em 1960, comecei a orar. Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei minha oração, mudei meu coração. Pensei, se Deus pode dar-me 1.000 membros por ano, por que não pedir que Ele me dê 1.000 membros por mês? De modo que, desde 1970, comecei a orar, Pai, dá-me 1.000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600, depois começou a dar-me mais de 1.000 por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Neste ano, elevei o meu alvo e agora esperamos ter 15.000 novos membros. No ano que vem, posso facilmente pedir 20.000 novos membros. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, vi-o claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e a minha alma se emocionou. Você deve ver tão viva e graficamente que possa, em sua realidade, senti-lo e também em suas emoções. Se você não exercitar esta lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo o que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza. Desejo ver meu objetivo tão vivamente que sinta na alma a emoção dele. Só então essa primeira condição é cumprida.
Em segundo lugar, se você tem uma imagem vívida, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente. Deus responda à minha oração. E estes, antes de sair da igreja, já se esqueceram das coisas as quais pediram e oraram. Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus. É preciso que você tenha um desejo ardente. Provérbios 10, 24 diz: o anelo dos justos, Deus o cumpre. O Salmo 37, 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo esse alvo cumprido. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo queimava dentro de mim tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que minha igreja é a maior do mundo. É preciso que a pessoa tenha esse anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere e peça que Deus lhe o conceda. Deus não gosta das pessoas tíbias, pois ele se especializa somente naqueles que são bem quentes e bem crentes. Se você tiver o desejo ardente, então terá o resultado. Em terceiro lugar, você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância é hipostasis. Na linguagem comum, a palavra pode significar título ou papel legal. Quando a pessoa tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, desejo que chega ao ponto da ebulição, então pode pôr-se de joelhos e orar até conseguir a substância ou segurança. Um dia em que eu pregava no Havaí, uma japonesa veio e me perguntou quanto tempo deveria orar a fim de adquirir então esta substância. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos, e se ela conseguisse a substância ou segurança nesse instante, não precisava orar mais. Mas disse-lhe, às vezes pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses ou 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Os ocidentais vivem às voltas com o problema de viver dentro de um horário. Tudo é correria. Logo, não tem tempo para passar com a família, para visitar os amigos ou até mesmo para ficar quietos perante o Senhor. Tudo tem de ser instantâneo. O desjejum instantâneo, comida pré-cozida, alimentos enlatados, café solúvel instantâneo, tudo tem de estar pronto em menos de 5 minutos. De modo que quando vão à igreja, oram dizendo, ó Deus, responde-me. Não tenho muito tempo, 5 minutos, e se não responderes rapidamente, esquece-te. Não estão esperando no Senhor. Os norte-americanos converteram as igrejas em lugares de entretenimento. Na Coreia, acabamos com todo entretenimento nas igrejas. Fazemos alguns avisos bem curtos e damos toda a preeminência à palavra de Deus. Depois da pregação da palavra, geralmente temos 2 ou 3 números especiais e então concluímos. A palavra de Deus sempre ocupa o lugar de preeminência. Certa vez, fui convidado para pregar num culto vespertino em uma igreja no estado de Alabama, nos Estados Unidos. O culto começou às 7 horas da noite e com os anúncios, cânticos e números especiais foram gastas mais ou menos 2 horas. Eu já estava quase dormindo na plataforma. As pessoas também já estavam começando a ficar cansadas. O pastor veio a mim e disse, pregue somente 10 minutos esta noite, porque temos um magnífico programa de televisão e gostaríamos que você pregasse somente 10 minutos. Eu tinha vindo da Coreia, convidado por eles para falar-lhes somente 10 minutos. Numa igreja como essa, não se pode esperar a plena bênção de Deus. Tal igreja necessita de esperar muito tempo perante o Senhor, o que também é válido para que a pregação sólida da palavra de Deus. Isto é o que edifica a fé. A pessoa deve esperar a presença do Senhor até conseguir a segurança. Quando necessitava de 5 milhões de dólares para terminar a construção da igreja, tive uma visão muito clara.
uma meta bem visível e um desejo muito ardente de ter pronta essa igreja com lugares para 10.000 pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo, estava trêmulo, assustado e não tinha nenhuma segurança. Esses 5 milhões pareciam uma montanha e eu era como um coelho assustado. Para os ricos estrangeiros, 5 milhões de dólares não significavam muito, mas para os coreanos pobres era uma soma gigantesca. Comecei a orar como uma pessoa que está morrendo e disse: Senhor, já começamos a construção, ainda não temos nenhuma segurança e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a preocupar-me, passou o mês e eu ainda não tinha paz nem segurança. Passou o segundo mês e ainda continuava orando até a meia-noite. Podia sair da cama e ir para o canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa pensava que eu estava ficando doido, mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar, somente fazendo girar a cabeça com 5 milhões de dólares. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, o desjejum está pronto. Ao sair do escritório e quase no preciso momento em que me sentava à mesa na sala de jantar, os céus se abriram e uma tremenda bênção derramou-se sobre mim. A substância e a segurança me foram concedidas à alma. Saltei da cadeira e comecei a gritar. Consegui! Minha esposa saiu correndo da cozinha e quando olhei para o rosto percebi que ela estava totalmente pálida. Ela estava espantada e levantando-me do lado disse: Querido, o que aconteceu com você? Você está bem? Sente-se. Consegui. Conseguiu o quê? Consegui 5 milhões de dólares. Assegurei-lhe com firmeza. Você está realmente louco? Realmente louco, disse ela. Mas, querida, tenho esses 5 milhões de dólares dentro de mim. Estão crescendo agora. Dentro de mim estão crescendo. Subitamente, esses 5 milhões de dólares tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma da minha mão. Orei com segurança. Minha fé os agarrou e nada fiz além de lançar mão deles. Eram meus. Eu já tinha a substância. Uma vez que a pessoa tem a substância, o título legal, quer ela veja estas coisas ou não, elas virão a ser legalmente suas, porque as coisas que pertencem legalmente à pessoa têm de chegar a ser suas completamente, de modo que orei até conseguir essa segurança. Durante a primeira parte desse ano, orei e Deus deu-me segurança de um total de 50.000 membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo na mesma maneira que iam crescendo fora de mim. Esse é o segredo, orar até que tenha a substância e a segurança. Quarto, é preciso dar mostras da fé. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isso significa que Deus realiza milagres, chamando as coisas que não são como se já fosse. Abraão era um velho de 100 anos e Sarai, sua mulher, de 90. Ambos tinham um desejo muito claro, ter um filho. Sentiam o desejo ardente de ver esse filho e oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus fez uma promessa e quando eles tiveram a segurança, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. E Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Gênesis 17, 5 e 15. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas se rirão de mim. Em casa não temos nem sequer um gatinho e tu dizes que vais trocar o meu nome para pai de numerosas nações e vais chamar a Sarai de princesa. O povo todo vai dizer que estou louco. Mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como as faço. Eu chamo à existência coisas que antes não existiam. E se tu não falas claramente como se já tivesses o que ainda não é, não serás de minha categoria. De modo que Abraão trocou de nome. Chegando-se à esposa, disse:
esposa minha, meu nome foi mudado. Já não sou mais Abrão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também já não se chamará Sarai, porém Sara. Nessa mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado a janta, chamou o marido. Abraão, a janta está pronta. Essas palavras ressoaram por todo o povoado. Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escutem só isso. Chamaram-no Abraão, o pai de numerosas nações. Pobre Sarai, esta está tão ansiosa por um filho, sendo já velha de 90 anos, que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo. Que pena! Então, ouviram uma forte voz de barítono que dizia: querida Sara, já estou indo. Que? Tornaram a perguntar os aldeões. Sara, a princesa, a mãe de muitos filhos? Aconteceu o mesmo a Abraão. Os dois ficaram loucos. Mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e princesa. E exatamente como chamaram um ao outro, exatamente como deram testemunho de sua segurança, tiveram um filho muito formoso, ao qual chamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam vocês ver um sorriso nos seus rostos? Desejam ver sorrisos nos de sua casa? Desejam ver sorrisos em seus negócios e em suas igrejas? Usem a lei da fé. Então poderão ver o nascimento de muitos Isaques em suas vidas. Os milagres são produzidos por meio de uma luta cega. Há leis pelo reino espiritual, e você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus mora dentro de você, mas Deus não vai fazer nada por você a menos que você faça por intermédio da sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Deus é o mesmo, porque Jeová nunca muda. Mas enquanto a pessoa não mudar, Deus não pode manifestar-se a ela. Deus usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca. Mas, ao morrerem Moisés e Josué, e não nascerem outros homens como eles, o povo começou a desviar-se e Deus parou de manifestar seu poder. Deus deseja manifestar-se mediante você, assim como ele se manifestou mediante Cristo 2000 anos atrás. Ele é tão poderoso quanto o era antes e depende de você. Afirmo que posso construir uma igreja para 10.000 pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, porque a visão de uma igreja tão grande como esta no exterior não está no exterior, mas no interior da pessoa. O que é engendrado em seu coração e mente está pronto para realizar-se em seu ambiente e circunstâncias. Vigie seu coração e mente mais do que qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outra pessoa, porque essa resposta vem a seu espírito, e por meio de seu espírito ela se materializa em suas circunstâncias. Clame pela palavra de segurança e a proclame, pois a sua palavra se espalha e cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isto é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, os cristãos, estamos nos tornando mendigos perenes, pois mendigamos constantemente. Às margens do Mar Vermelho, Moisés implorou: ó Deus, ajuda-nos, os egípcios estão chegando. Deus o repreendeu, dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Ordena e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas há tempo também de dar a ordem. Você deve orar em seu quarto secreto, mas ao sair para o campo de batalha, você sairá a fim de proferir a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus Cristo, vemos que ele sempre estava dando ordens. Orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, mandou o povo que fosse curado. Mandou que o mar se acalmasse.
Ordenou que o diabo saísse das pessoas. E seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao mendigo, Pedro ordenou: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3, versículo 6. Ao cadáver de uma senhora, Pedro ordenou: apruma-te direito sobre os pés. Atos 14, versículo 10. Eles deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os doentes. Diz-nos a Bíblia em Tiago: e a oração da fé salvará o enfermo. Deus pede-nos claramente que curemos os doentes, de modo que, em minha igreja, curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo. Apresento-me perante os irmãos e clamo: estais curado, levantai-vos. Peço que a saúde se manifeste e às dezenas e centenas as pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás, estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite, tínhamos reunidas cerca de 1.500 pessoas em um lugar pequeno e bem à minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que eu me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que a colocaste à minha frente? Depois de vê-la, não posso exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para o outro lado, então subitamente voltava a olhar naquela direção, pois a vista daquela mulher tinha derramado água fria em meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo de repente falou-me ao coração dizendo: desce e levanta. Respondi: querido Espírito, realmente queres que eu desça e a levante? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus a poderia levantar. Não posso fazê-lo, estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vai e levanta. Recusei-me dizendo: não estou com medo. Não estou preparado, estou com medo. Então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estarem acontecendo nas outras pessoas, mas não nesta mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada logo depois de seus olhos se abrirem. Então as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a dizer-me: desce e levanta. Respondi: Pai, ela está tão deformada e eu estou apavorado com medo. Nos últimos momentos do culto cedi, e quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei em sussurro para que os outros não ouvissem: Senhora, se desejar, pode levantar-se dessa cadeira. Depois levantei-me e saí apressadamente. Quando me voltei, todos tinham começado a gritar e a bater palmas, pois aquela mulher tinha se levantado da cadeira de rodas e começado a andar ao redor da plataforma. Fui tolo, pois se a tivesse levantado no começo, eu poderia ter trazido o céu àquele culto, mas eu estava apavorado. Muitos perguntaram-me se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo os dons, somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhe obedeço e creio nele. Que tipo de dons possuo? Vou lhe dizer qual o único dom que tem: o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saiamos pela fé. Então o Espírito Santo nos segue. A Bíblia nos diz que o sinal seguirá à frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei da incubação e por toda a vida observe sinal após sinal, seguindo o seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você e agora você conhece os elementos necessários da incubação, a fim de tornar a sua fé usável. Consiga uma meta e um objetivo claros. Tenha um desejo que queime ao ponto da ebulição. E então, ore até que tenha a substância, a segurança. Depois,
comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança.